Meus queridos amigos, eu, Rodrigo Faur, mais uma vez estou aqui com vocês, com o MPB com Tudo Dentro, hoje dando prosseguimento à série A História do Álbum, uma parceria da Warner Music, o meu canal Rodrigo Faur Oficial, e o IMUB, Instituto Memória Musical Brasileira, que tem toda a nossa discografia, ou boa parte dela, e também matérias sobre música e tudo, né? Hoje vamos falar de um disco importantíssimo para a história do pop rock brasileiro, o Kid Abelha, Seu Espião, um disco lançado em 84, importantíssimo. E vamos voltar no tempo para ver como é que ele foi lançado. Quer dizer, tudo começou no final de 81, quando o Carlos Leone, que tinha acabado de aprender baixo assim, com o Fernando Gama, que era do grupo Vimana, né, tinha sido nos anos 70, ele resolveu se juntar à namorada dele na época, Paula Toller, nos vocais, ao Carlos Beni, que era um baterista, e alguns outros colegas, né, que eram ainda flutuantes no grupo, como o Jorge Israel, que era saxofonista, e outras pessoas, né, depois também o Bruno Fortunato, que era um pouco mais velho, que acabou depois sendo o guitarrista e tudo. E, enfim, e aí começaram a ensaiar assim na casa dele ainda, em Ipanema e tudo, uma coisa assim bem tosca ainda, porque foi a época assim, que começou assim, era um inconsciente coletivo da época, assim, era final já de ditadura, o jovem já com outro tipo de linguagem, sabe, e todo mundo querendo já falar mais das suas coisas sem muita firula, e acabou que em 82 aconteceram, assim, alguns estrondos, né, por exemplo, a Blitz, né, com Você Não Soube Me Amar, que foi revolucionário, né, era uma coisa completamente diferente de tudo que a gente tinha ouvido em termos de pop rock, né, brasileiro. E também o Lulu Santos também já estava começando como uma onda, aquela coisa toda, já era uma força muito grande também. E aí o que aconteceu? Havia dois polos de divulgação muito importantes para as bandas novas. Era a Rádio Fluminense FM de Niterói, que era chamada A Maldita, e o Circo Voador, na Lapa, né? Uma casa de shows que existe até hoje e que sempre foi muito ligado a essa cultura jovem alternativa. Então, o Leone gravou assim, mal e porcamente, uma demo com duas músicas, Pintura Íntima e Vida de Cão é Chato pra Cachorro. E essa demo começou a tocar na Fluminense FM e chamou a atenção de todos. Um pouco depois, a Maria Jussá, do Circo Voador, resolveu fazer um projeto rock voador e pegar uma série de bandas e fazer um disco na Warner. Só que essas outras bandas já eram um pouco mais ligadas à década de 70. Tinha, inclusive, que não aconteceram depois. O único que despontou foi o Celso Blues Boy, né, que era um grande instrumentista, um grande guitarrista de blues, e aí ele que ainda teve uma repercussão, mas os outros sumiram na poeira. Mas isso deu, né, a primeira chance deles irem para os estúdios e gravar direitinho e tal. Mas aí eles gravaram a música Diversão e aquela Vida de Cão é Chato pra Cachorro. Aí eles acabaram que foram para o estúdio para gravar, foram contratados da Warner para gravar o primeiro compacto. O Lulu Santos, que, né, já era amigo da galera, achou que eles estavam muito pretensiosos, que eles não tocavam tudo aquilo que eles achavam que tocavam, que eles achavam que era uma mistura de Peter Gabriel com Roxy Music, uma coisa assim. E aí resolveram dar assim, olha, se liguem, vocês podem ser muito bons, vamos fazer um negócio de direito, mas baixa a bola aí. E aí surgiu esse que foi o primeiro compacto deles. De um lado, Pintura Íntima, e do outro lado, que a gente vai falar dela já já, e do outro lado, Porque Não Eu, que a gente vai ouvir agora. Bom, a música Pintura Íntima, né, quer dizer, foi um estouro tão grande no Brasil, né, ficou assim um ano nas paradas, foi um negócio de louco, né, e é engraçado que essa era uma música que tinha uma influência do Sexual Healing, do Marvin Gaye, e a letra no refrão tinha assim, falava: fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada, e é uma frase que nem o Leone nem a Paula gostavam muito, mas acabou que foi a que ficou e todo mundo gostou e nem se importou com isso. Mas a música realmente foi um estrondo. E curiosamente também, essa música, assim, eu tive com a Paula, né, no meu programa no Canal Brasil,
há uns anos, e ela contou um pouco dessa história, assim, de como é que foi esse início essa retomada do rock brasileiro, né? Que nos anos 70 a gente tinha tido Erasmo, Raul Seixas, Rita Lee, alguns grupos assim bem underground, mas esse boom de roqueiros a gente não tinha desde a época do Jovem Guarda. A tua geração do rock brasileiro, do começo dos anos 80, trouxe uma novidade em termos de linguagem. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, a minha geração é uma geração que ficou no meio de um tiroteio, né? A gente, quando muito criança, a gente vivia num Brasil, depois o Brasil se transformou durante a nossa infância e adolescência, né? O Brasil virou uma ditadura e tal. Então nós crescemos com essa repressão toda, sem saber direito o que estava acontecendo. Quando a gente foi ficando no final da adolescência, a gente foi percebendo, e com a abertura também, a gente foi entendendo e começando a se informar sobre o que tinha acontecido, né? Isso tudo com aquelas trilhas sonoras rolando, que muitas músicas eu só fui entender o real significado por causa das metáforas e que não se podia explicar muito bem por que era aquilo, né, e tal. Então eram músicas muito cheias de truques, né, para burlar a censura. E quando a gente começou já querendo falar mais diretamente, ou seja, aproveitando um pouco da liberdade que estava começando e também puxando um pouco mais. Todo mundo de repente estava querendo fazer e falar as coisas de uma maneira não tão rebuscada. Mais direta, né? Mais direta, e dando conta do que estava acontecendo com a gente. Uma música de jovem, entre aspas, que não tinha desde a época da Jovem Guarda, na verdade. Né? E ficou muito popular, o que assim, não ficou só underground. E nem só para a classe média, né? Acabou atravessando, né, muita gente, né? Foi muito legal, porque virou trilha sonora mesmo. As nossas músicas ficaram conhecidas por todas as pessoas, de todas as classes, todas as profissões. Desse estrondo todo, acabou que o Benny acabou saindo, né, o baterista, e aí acabou juntando, né, acabou que ficou a formação original, né, o Leone, a Paula, o Bruno Fortunato e o Jorge Israel, né, e a partir daí eles fizeram um novo single, né, e esse novo single também foi disco de ouro, assim como o primeiro, e né, dessa vez com a música Como Eu Quero, que é uma música que atravessou gerações e que a gente vai falar dela mais adiante. Né? Só vou adiantar que essa música, assim, na hora que eles foram fazer uma reunião para fazer o disco, eles tinham jogado fora essa música, assim, tava num papelzinho que tinha sido jogado fora. Aí o Liminha, que aí já eles trocaram de produtor, né? O Lulu Santos tinha dirigido esse primeiro compacto, aí no segundo já chamaram o Liminha, que tinha produzido O Ritmo do Momento, o disco que estourou o Lulu, né? E aí acabou que, imagina que assim, eles... o que é isso aí que vocês jogaram fora? Aí era essa música, foi um novo boom, né? Mais um disquinho de ouro. Então, mais um compacto que deu certo. E então eles partiram para fazer esse primeiro LP, né? O primeiro LP, que é esse aqui. Essa capa é muito interessante, é uma capa que foi gravada, enfim, bem uma coisa new wave, né? Do rock inglês, só que essa foto foi do Sambódromo. Então é uma piada interna também essa capa, né? Uma coisa interessante. E esse disco, somando os hits que já vinham dos compactos, foram 7 músicas na parada de sucesso. Então parece até um melhores momentos, um best-of, né? E eu tive recentemente com a Paula Toller numa live, e ela contou um pouco como é que era o processo de composição do grupo e um pouco desse boom de hits que o Kid Abelha teve nos anos 80. Esse disco, O Seu Espião, ele é praticamente uma coletânea, sem ser. 7 músicas que fizeram sucesso.
7 músicas foram, mas não é sucessinho assim, né? A gente está falando de primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar no máximo. E o Educação, 5. É impressionante, né? 5. E tudo na sequência. Então, depois eu não lembro mais direito qual foi a música lançada, mas foram 18 músicas em sequência. Impressionante. E você, 18 músicas, e depois começou a espaçar mais. Eu sei que depois do Tomate foi uma outra coisa, mas nesse primeiro momento, como é que era o processo de composição? Olha, basicamente era, isso estou falando do primeiro disco, basicamente o Leone fazia no violão, e eu fazia a letra junto com ele, ou o Beni começava no violão e a gente fazia a letra. Entendeu? Não tinha, fazia junto. Não tinha esse negócio de me dá que eu faço a letra, faz a música, era tudo junto. Escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Olha, desse disco só realmente não aconteceram O Homem com uma Missão, Hoje Eu Não Vou, e Ele Quer Me Conquistar. Tirando isso, todas as músicas foram realmente grandes sucessos. E, assim, nessa época existia um negócio, né, que assim, todo mundo tinha que fazer o programa do Chacrinha, né, para poder estourar no Brasil todo. E havia uma certa máfia também, né, que você tinha que fazer também uns programas, uns shows de playback que eles promoviam, né, o empresário lá, o filho dele, e todo mundo tinha que fazer, então ia assim para Zona Norte, Baixada, né, e eram umas coisas meio cansativas e sem nenhum dinheiro ou muito pouco dinheiro. Mas o lado positivo disso é que assim, eles realmente, todas essas bandas de rock do Brasil, dessa fase, tiveram uma popularidade que não ficou restrita à classe média da Zona Sul ou da Zona Norte, Tijuca, Grajaú, não. Carioca. Foi uma coisa que foi para todo o estado e depois para todo o Brasil, né? Porque foi um negócio realmente que ganhou o Brasil inteiro, que o Kid de Abelha teve uma popularidade assombrosa, né? Toda a carreira do grupo, eles bateram recordes e recordes, né, de público e de vendagem. Então, eu quero agora então voltar então à entrevista que eu fiz com a Paula no meu programa do Canal Brasil, e ela vai contar um pouco dessa história do Como Eu Quero, que também tem uma outra curiosidade, que ela tem uma batida assim, que lembra um pouco o Save a Prayer do Duran Duran, se vocês observarem bem, assim. Então, mas vamos ver o que a Paula tem a nos dizer. Ô, Paula, o Como Eu Quero é a música da mulher tirana, né? Da mulher, né? Essa coisa da tirania, né? Eu acho, sim, condenável, mas julgando, né, essa pessoa. Mas eu acho também muito sincera, muito desafiadora, talvez. Desafiadora, né? E você dá a cara a tapa e depois leva um, né?
Então eu acho que vale a pena falar assim desse jeito, porque também às vezes você está só provocando, né? Você está querendo que a pessoa também diga lá qual é a dela. Então eu defendo essa mulher agora, tirana. Agora, essa mulher na época era você realmente? Era um recado? Você não vou contar isso pra você. Olha, sabe por quê? Senão depois perde, eu vou dizer que era eu, que não era eu. Então lembra a música, então, já que você não pode contar exatamente. Poderia ser eu. Uhum. Ficamos assim? Tá bom. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Como eu quero. E essa música tem uma coisa interessante, que o Chico Buarque chegou para você querendo saber o tirar essa bermuda, né, que ele não entendia. Ele disse que não entendia como é que o cara tirava a bermuda e ficava sério. Que é uma pergunta bem Chico Buarquiana, né? Querendo que seja perfeita a frase, né? E a frase é bem feminina, é só pela metade, né? Aquela coisa, a mulher está sempre falando uma coisa pela metade ou não falando, querendo que o homem entenda, né? É. E é um pouco isso. E ela tira essa bermuda e coloca a calça comprida. Que realmente o cara sem bermuda, né? É. Sem calça, ia ficar sério, né? Fica meio esquisito. Ele tem toda a razão de perguntar. Bom, o disco Seu Espião, né? E a turnê dele seguiu firme. Eles fizeram um show também, primeiro showzão assim deles foi na Praça da Apoteose, né? Num evento com o Barão Vermelho e a Blitz, né? Que foram os primeiros grupos assim dessa retomada do rock a estourar, né? Foi um show também com a Orquestra Sinfônica, regida pelo Isaac Karabichevski, que era um projeto Aquários, né? Promovido pelo Globo, que enfim, levou 50 mil pessoas, foi um estrondo, e logo depois o Rock in Rio, né? O primeiro Rock in Rio em janeiro de 85, que foi também um evento marcante na história, né, do nosso show business, né? A primeira apresentação do Kid foi um desastre, foi no Dia dos Metaleiros, né, que foram hostilizados, também o Ney foi hostilizado, Mato Grosso, Erasmo, do SEC, vários foram hostilizados. Mas o segundo show do Kid foi uma consagração, assim, foi muito legal, e aí foi o final da turnê Seu Espião, e aí a gente encerra nisso, né, essa história aqui desse primeiro disco do Kid. O LP Seu Espião também foi disco de ouro, né, realmente, então, esse projeto deles realmente era um grupo fadado ao sucesso, né, porque tudo que eles fizeram nesse início de carreira foi muito, muito, muito bom e deu muito certo. Essas informações, muitas delas que eu dei aqui, estão nesse livro muito bom do Ricardo Alexandre, Dias de Luta, que vale a pena vocês conhecerem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, né? Vamos fazer essa propaganda básica, né? E eu volto na próxima semana. Até!